Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem aqui esperando essa live. Vamos estar aqui com o pastor Giovanni, pastor Josué Rasgando Verbo. Estaremos aqui nós três para poder abençoar as vossas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, está acontecendo coisas estranhas. O nosso mundo vive momentos complicados. Aliás, não nosso mundo, nós somos peregrinos aqui na Terra. O mundo em que nós estamos vive momentos estranhos, tá? E graças a Deus, você que lê a Bíblia já sabe que o Senhor Jesus Cristo nos alertou que viveríamos os tempos como esse estamos a viver. Irmãos, temos terremotos em todos os lugares, tá? Em todos os lugares da Terra. Há terremotos em todos os cantos. Existem cientistas que estão a falar coisas que, quando eu vejo, eu só consigo entender que é a palavra de Deus que está se cumprindo. E alguns cientistas pretendem fugir, sair da Terra, para tentar ir descobrir novos lugares onde eles podem viver, para que possam fugir da ira de Deus que há por vir. Porque o que estamos a viver agora são sinais que mostram como será o juízo final. Eles tentam demonstrar que a qualquer hora esse mundo vai acabar. Tentam demonstrar que é dessa forma que as coisas vão caminhando até ao final. Existe um americano que se chama Paulo Begler. Esse homem tem falado muito sobre os terremotos. Antes mesmo esses terremotos começarem a acontecer, ele disse: está vindo 7 terremotos. Ele pronunciou 7 terremotos que vão realmente destruir o mundo. As palavras que ele liberou, segundo as pesquisas dele, muitos chamaram ele de louco, mas depois de algumas semanas aconteceu o terremoto do Haiti, começou a acontecer em vários outros lugares. E vamos conversar sobre esses pontos. Agora que estamos aqui a conversar, há novos terremotos em vários outros lugares da Terra. E vamos falar sobre isso. O que é que isso tem a ver com a profecia bíblica? O que é que isso tem a ver com a escatologia? Então, nos acompanha até ao final. Creio que serás muito abençoado. Irmãos, nos acompanham com muita atenção, porque essa live é muito importante. Quem ainda não deixou like, deixa like, tá? Assim está o cenário do mundo nesse momento. Dessa forma aí, está o cenário do mundo. Dessa forma aí. Meus irmãos em Cristo, nesse momento, temos na Indonésia terremotos, na Espanha, na Itália, Japão de novo, Austrália, começou ontem e hoje também, o México, temos novos relatos de hoje também, Argentina, Guatemala, há 3 horas atrás. Eu acho que o pastor vai encontrar alguns prints, principalmente de Guatemala, que não verifiquei ainda, não verifiquei detalhes, principalmente de Guatemala, que acabou de acontecer hoje. E nós temos em Haiti, que sempre teve, que nesses últimos dias, soubemos o que isso provocou. Infelizmente, Minas Gerais, vimos o dia se tornou noite, tá? E soubemos que em vários outros lugares, a Grécia está queimando,
fogo. Há um tempo já a Austrália estava queimando e continua. A Terra está diferente, não está igual. A Terra está diferente. Pastor Josué, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre essas coisas que estão acontecendo agora? Pastor Belísio, como é sabido pela própria ciência, né? Quando começa a acontecer uma quantidade enorme de pequenos terremotos, é uma grande evidência que pode surgir a qualquer momento um mega terremoto. Então, nós estamos vendo aí, né, pipocando em vários cantos do mundo, terremotos, escala 5, escala 6, 6,5, 7, como da Ilhas Canárias, e por aí vai. Mas, de uma certa forma, nós estamos vendo uma atividade sísmica acima do normal, uma atividade sísmica que nunca se ouviu antes. Se pegarmos um gráfico para fazer um comparativo dos abalos sísmicos que aconteceu no começo do século passado e do que estamos vivendo no começo desse século, nós vamos ver que a diferença é enorme, é uma diferença muito grande mesmo. Logo, isso aponta para um mega terremoto. E nós sabemos que também, quando tem as atividades sísmicas, automaticamente elas também acabam afetando as questões de erupções vulcânicas. E aí, quando você junta erupção vulcânica, abalo sísmico, isso também pode disparar para tsunamis. Então, nós vamos percebendo que é uma catástrofe acionando outra. O mundo está entrando em colapso. Veja com seus próprios olhos a Bíblia se cumprindo. Aí está diante dos seus olhos Mateus 24. Aí está diante dos seus olhos Apocalipse 6. Estamos vivendo os dias em que a Terra está agonizando. É literalmente isso que estamos vivendo, pastor Belísio. Meu Deus. Obrigado, pastor Josué. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Irmão, prestam atenção, porque essa live é de alerta. Compartilham essa live, compartilham, deixam likes, porque nós queremos avisar. Ninguém vai dizer que não foi avisado. Deus nos colocou para poder alertar o povo quando estamos a ver as coisas acontecerem. Pastor Giovanni, homem de Deus. Meu pastor, olhando para esses eventos que são fenômenos da natureza, né? Fenômenos naturais, fica muito claro e evidenciado a volta de Jesus, né? E talvez quando as pessoas olham para esses fenômenos, elas dizem, isso é normal, mas não é. Estudando sobre um desses vulcões, que é o Etna, né? Eu aprendi que de 2001 para trás, o vulcão Etna, ele não entrava em erupção corriqueiramente, como está acontecendo agora. De 2001 para trás, era muito difícil esse vulcão, o vulcão Etna, que está localizado na Itália e é o maior vulcão da Europa, era muito difícil ele entrar em atividade. Mas agora, nesses últimos tempos, ele tem entrado em atividade com muito mais frequência. Nesse ano de 2021, ele entrou em atividade em janeiro, ele entrou também em atividade em fevereiro, ele entrou em atividade em março, aí pulou abril, ele entrou em atividade em maio, e nós estamos vendo essa frequência de atividade nesse vulcão e em outros vulcões. Agora também temos o vulcão Cumbre, né? Que também acendeu a luz na cabeça de muitos cristãos de que de fato, Jesus está às portas. Isso é muito importante. Eu vou te mostrar, eu quero falar aqui a respeito de uma profecia bíblica, uma importante profecia que está descrita no livro do profeta Joel, o antigo profeta Joel, no capítulo 2 e no verso 30.
E também essa mesma profecia foi replicada no livro de Atos dos Apóstolos, agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, no capítulo 2 e no verso 19. A profecia diz o seguinte: e mostrarei nos últimos tempos, no nosso tempo, prodígios em cima nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O profeta Joel, quando recebeu da parte de Deus essa revelação, quando ele descreveu esse texto, ele com certeza não tinha plena percepção da linguagem que a gente usa hoje para descrever uma erupção vulcânica e as lavas do vulcão. Mas essa profecia, especialmente essa parte do texto que diz, e mostrarei na terra sangue, fogo e coluna de fumaça, é exatamente a erupção vulcânica. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você aqui. Você está vendo aí as imagens impressionantes, e esse vulcão Etna, o maior vulcão da Europa, algumas erupções vulcânicas desse vulcão, as colunas de fumaça chegou a 1 quilômetro de altura, né? E aí você está vendo, então, essas imagens que é impressionante, né? É impressionante. Eu preciso também explicar, pastor Belísio, que isso é um tremendo sinal da volta de Jesus, porque tanto essa profecia de Joel quanto de Atos, ela mostra que Deus faria, com certeza, muito desses eventos quando nós estivéssemos perto do arrebatamento, próximo da grande tribulação. Por exemplo, só em 2020 nós tivemos 15 vulcões ao redor do mundo entrando em erupção no mesmo dia. Preste atenção. No mesmo dia. E em 2021, gente, esse número já passou. E nós estamos o quê? No mês 9 de 2021. Isso está sendo monitorado pelo painel global, monitorando a Terra em tempo real. Se você quiser, você pode entrar no site do painel global e você vai perceber que já estamos mais da metade de 2021 e esse número já passou, já está longe. Sim. Então isso só prova o cumprimento de mais de uma profecia que foi descrita também pelo profeta Isaías no capítulo 24, verso 20, que a terra, no final dos tempos, cambalearia como lebre, como bêbado, e de toda seria removida e sacudida como a choça da noite. Exatamente o que a gente está vivendo agora. Quantos terremotos, quantas inundações, quantos tufões, quantas catástrofes naturais aconteceram em 2020, está acontecendo em 2021, Deus mostrando os seus sinais através da natureza. Isso é muito sério, isso é muito profético, e você tem que discernir o que Deus está fazendo. Sinais nos céus. Tivemos muitos sinais nos céus de 2020, eclipses lunares, tivemos também conjunção planetária entre Júpiter e Saturno, muitos eventos, astronomicamente falando, sinais nos céus. E agora você está vendo aí na Terra se cumprindo essa promessa, essa profecia de Joel, né? Sangue, coluna, fogo, né? E colunas de fumaça. Definitivamente nós estamos vivendo o fim dos tempos. Muito bem colocado, pastor Giovanni. Muito obrigado, homem de Deus. Muito forte mesmo. Amém. Precisamos acordar, povo de Deus. Precisamos estar atento. Como eu falei no início, tem um evangelista americano, Paul Begley. Ele está toda hora a falar essas coisas, insistindo. Ele acredita que o mundo vai chegar num momento, está chegando num momento em que esses homens vão fugir, vão abandonar tudo. Porque estamos a ver já os sinais, não estamos a ver tantos sinais. Califórnia em chama, Canadá em chama, já chegou até 40, se não me engano, 48, 49 graus. Calor, nunca aconteceu em Canadá. Vimos calor incrível, frio no Brasil, como nunca aconteceu há muito tempo. Vimos, meus irmãos, são tantos sinais. E tem um filme da Netflix que mostra essas coisas, parece que iria acontecer um dia. Chama-se Os 100. Na Netflix é série. É uma série que mostra os finais do tempo, que mostra que a Terra se torna inabitável. E pessoas vão fugir, vão procurar um outro abrigo. Então, chega um momento, por causa das lutas, a Terra vai explodir. E não se sabe se é
Isso que esses homens acreditam, mas nós sabemos que no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante, Deus nos mostra. Vou deixar com que o pastor Josué nos explica um pouquinho essa parte, livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante, aonde a Bíblia nos mostra que, havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Tantos sinais, como o pastor Giovanni acabou de falar, acabou de ler aqui os versículos coerentes, que falam quase as mesmas coisas, e ainda há pessoas que estão a dizer que realmente já estamos na grande tribulação, e esse versículo está se cumprindo. Eu queria perguntar no pastor Josué, o que é que o homem de Deus tem a nos dizer sobre o que estamos a ver acontecendo, e esse versículo de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante. Sim, pastor Belísio, conforme o pastor Giovanni deixou bem explicado aí, usando profecias de Joel, né? Estamos literalmente vivendo estes dias, e para muitas pessoas que dizem, mas sempre existiu, sempre teve terremoto, é algo que nós já falamos. Pegue um gráfico e faça um comparativo. A quantidade de atividades sísmicas do começo do século passado e a quantidade de abalo sísmico do começo desse século. Nós estamos na segunda década, na terceira década desse século, né? Então, pegue e faça um comparativo para vocês verem a diferença monstruosa. E a diferença não é só na quantidade de atividades sísmicas, é também diferente na intensidade. O pastor Giovanni estava falando aí do vulcão Etna, que chegou a emitir as lavas, a fumaça, aquele vapor negro, a 1 quilômetro. Hoje, isso aí bateu um outro recorde. Chegou a 2.800 metros. Nossa, meu Jesus amado. Foi tanta quantidade de emissão vulcânica que a própria montanha do Etna, ela mudou de tamanho. Ela aumentou o seu tamanho. Tamanha quantidade que foi jogada para fora. E isso aconteceu hoje. Não bastando isso também, eu queria ver que, enquanto eu falo aqui, pastor Giovanni, procure aí um vídeo e coloque aí. Luzes misteriosas são vistas durante o terremoto do México, lá do Cumbre Vieja, lá no Acapulco. O pastor Giovanni vai colocar para vocês verem aí que, além dessa quantidade intensa de terremotos, está acontecendo mistérios que não se via em outros terremotos. E nesse terremoto que aconteceu no México, como eu já havia dito, né, filmaram luzes muito estranhas, de diversas cores, azul, vermelho, laranja, que acendia nos céus. E a própria ciência não soube explicar isso. Eu creio que o pastor Giovanni já achou aí. Ele vai colocar aí, e depois eu prossigo falando aqui, para dar luz aí ao texto que o pastor Belísio citou, de Apocalipse 6, a partir do verso 12, que fala de um mega terremoto. Já pode colocar aí, pastor Giovanni? Luzes misteriosas aumentaram a tensão da população da região de Acapulco, no México, durante o terremoto que ocorreu nesta terça-feira. O tremor atingiu a magnitude de 7,1 na escala Richter e, por enquanto, há o registro de uma vítima fatal. Vejam agora detalhes. Um tremor de magnitude 7,1 na escala Richter atingiu a região de Acapulco, no México, nesta terça-feira. As autoridades já afirmam que houve pelo menos uma morte. Mas um fenômeno no céu intrigou os internautas. Vídeos mostram uma série de luzes misteriosas que apareceram no céu durante o terremoto. Segundo especialistas, elas são chamadas de luzes de tremor ou luzes de terremoto.
causadas por descargas elétricas exibidas em forma de flashes de luz. O atrito causado pela movimentação das camadas do solo em falhas geológicas de grande porte pode criar centenas de volts de eletricidade, exatamente como acontece com os movimentos da superfície da Terra. Mesmo as alterações mais sutis das falhas geológicas geram esse tipo de carga. Ó, volta essa aqui é, olha só, parece até uma nave. É. Ó, olha aqui, ó. Mesmo as alterações essa aqui, ó. Se você viu? Meu Deus. mais sutis das falhas geológicas geram esse tipo de carga, potencialmente até atraindo raios em tempos chuvosos. Olha isso aí. Jesus amado. Poxa vida. Então, e como vocês viram aí, não está se tratando de chuva aí não, tá? O tempo não estava chuvoso. É uma atividade anormal, misteriosa, que nunca se viu antes, que aconteceu excepcionalmente neste terremoto em Acapulco. E esta foi uma explicação que os cientistas deduzem, porque eles não têm uma explicação com precisão desses efeitos misteriosos que está sendo mostrados para vocês aí. Então, além das atividades que aumentam de uma maneira magnífica, nós também estamos vendo atividades atípicas, como as dessas luzes ou desses clarões. E vocês podem perceber que é diferente de relâmpago. Ele mais se parece com aquelas atividades que se costuma ver lá no Ártico, que nós conhecemos como aurora boreal. Ela é muito parecida aí, tá vendo? Muito parecida com a aurora boreal. Não é similar a relâmpago. Então, eles deram essa explicação, mas eles não sabem direito o que é. Agora, isso daí precede algo que vai acontecer, e eu creio que quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui. Nós comentamos na nossa outra fala, o pastor Belísio ainda há pouco citou Califórnia, que tem uma atividade de incêndio muito grande lá. Além da atividade de incêndio muito grande, nós explicamos de uma maneira bem rápida, quase como que uma pregação, a respeito da falha de San Andreas. É uma falha geológica, ou uma fenda geológica, que ela vai numa extensão de 1.300 quilômetros. E justamente por conta dessa falha geológica, os cientistas deduzem que mais cedo ou mais tarde acontecerá naquela região, mais precisamente ali na cidade de Los Angeles, de São Francisco. E como nós frisamos também, São Francisco, para quem não sabe, é a sede, é a capital mundial do satanismo. É o lugar onde o satanismo mais aumenta as suas atividades. E então, nós sabemos pela ciência que a cada 150 anos acontece naquela região um mega terremoto. E o que está surpreendendo a ciência agora e por que todos estão apreensivos e creem que o terremoto que vai acontecer nunca se viu antes? Porque esse ciclo, ele está acumulado já há mais de 300 anos. Já tem mais de 300 anos que não acontece um mega terremoto na região da Califórnia. Acontece terremotos, mas não um mega. Então, a energia que está acumulada nessa fenda geológica é uma energia duplicada de dois grandes mega terremotos. E então eles esperam um terremoto como nunca se viu antes na face da Terra. E eu acredito, como eu citei aqui da outra vez, que esse terremoto ele está inserido dentro do contexto bíblico do sexto selo, que o pastor Belísio nos citou, que está a partir do verso 12, do capítulo 6 de Apocalipse, que diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Olha só, esse tremor de terra, ele foi tão grande que ele afetou também nos céus, porque diz aqui, e o sol tornou-se
negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes, olha só, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meu Deus. Olha só que coisa extraordinária. Os montes, ilhas, foram removidos do seu lugar. É a terra verdadeiramente cambaleando como um bêbado. É a terra cambaleando como um ébrio. É o que estamos vendo aqui. E diz o verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Quando nós falamos aqui desses homens que se escondem nos penhascos, nas rochas, né? Isso foi na linguagem que João tinha para aquela época. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós sabemos, né, que todos os grandes bunkers são construídos em regiões rochosas, nas montanhas. E eu falei para o pastor Belísio que nunca se viu tanta requisição para se construir bunkers como os dias em que nós estamos vivendo. As empresas especializadas em bunkers não estão conseguindo atender as agendas para edificação. Não é verdade? E então o que acontece? Nós percebemos aqui que aqui a própria ciência concorda, porque a ciência já diz hoje. Não sabemos especificamente a data, mas uma coisa é certa: vai acontecer um mega terremoto como nunca se viu na face da Terra, por conta dessa falha de San Andreas. E nós sabemos porque a ciência não pode dizer o dia. Porque esse dia, eu creio que será após o arrebatamento da igreja. Por que que eu digo que é após o arrebatamento da igreja? Porque nós lemos aqui e vimos os próprios homens que se escondiam nos bunkers dizendo que eles queriam se esconder porque não poderiam suportar o rosto da ira do Cordeiro que estava derramando esse cálice de ira sobre a terra. É por isso que nós, pré-tribulacionistas, não acreditamos que ficaremos aqui no período da grande tribulação, porque o sexto selo, ele é aberto no período da grande tribulação, e esse momento aqui é descrito na Bíblia como o derramar da ira de Deus sobre essa terra. Então, eu não acredito, pastor Giovanni, que Deus, nas vésperas do encontro com a sua noiva, iria derramar sobre a sua noiva um cálice de tanta ira. Você está entendendo? É uma coisa que não faz lógica. Você concorda comigo, pastor Giovanni? Eu concordo em gênero, número e grau. Então, nas vésperas do casamento, ele chegar e derramar toda essa fúria, essa ira em cima da sua noiva? Não. Como diz a palavra, nós não fomos predestinados para a ira de Deus. O noivo, o noivo normalmente ele vai para o casamento apaixonado. Ele Exato, pastor Giovanni, é isso aí. Ele está apaixonado. Ele não vai dizer: olha, tá faltando uma semana para me casar, deixa eu derramar esse cálice de ira em cima da minha noiva. Não. Nós vamos ser preservados deste dia. Porque Aleluia. Jesus diz que é um dia como nunca se viu antes na face da terra e nem se verá depois. Então, isso que nós estamos mostrando aqui agora, nessa live, é o que Jesus disse: olha, isso aí que vocês estão vendo na tela aí, ó, é só o princípio de dor. Porque o negócio vai apertar mesmo é depois do arrebatamento. É nos 7 anos. Muito obrigado, pastor Josué. E é bem verdade, eu
apoio, tudo que o pastor falou, tudo. E hoje eu digo que sempre Deus usou esses servos de Deus, pastor Josué e pastor Giovanni, e hoje Deus está usando mais uma vez esses dois homens de Deus. Pastor Giovanni, se puder, para apenas fortificar aquilo que o pastor Josué acabou de falar, pode pesquisar só no Google, nos bunkers do fim do mundo, onde os mais ricos pretendem passar o apocalipse. Vai encontrar como é que a procura dos bunkers aumentou. E tem bunkers até na Alemanha. Sim, e os bunkers da Alemanha são mais caros. Os bunkers dos Estados Unidos, onde dizem que com $30 mil dá para conseguir bunker. Eles estão preparando lugares onde vão fugir o apocalipse, porque estão a notar que estamos próximos. Eu quero pedir para os irmãos, deixarem like, porque os vossos likes ajudam muito. Quem ainda não deixou like, deixa like, faça isso, tá? Deixa like para liberar esse vídeo. Já deu uma seta amarela aqui, e depois vamos tentar cortar, se não der, não se sabe, só Deus ajudar. Então, o seu like vai realmente ajudar muito para que esse vídeo continue no ar, não seja tirado, tá? Obrigado a quem está deixando like. Já encontrou, né, pastor? Sim, tá na tela. E às vezes as pessoas acham que é aqueles bunker, não, é bunker luxuoso, com piscina, com todo luxo, né? Olha, o que o pastor Josué acabou de falar agora. É para ver que as informações que nós mostramos aqui são verdadeiras, tá? A procura dos bunkers agora aumentou. Pessoas estão a investir, a procurar os bunkers para se esconder, porque sabem o que há por vir nos próximos dias. Ninguém sabe. Eles têm bunkers onde, quer dizer, são, bem dizer, onde vão se esconder por baixo da terra, tá? Onde vão se esconder e tem tudo de luxo, tem comida. E eles estão a criar carnes através do DNA da bochecha da pessoa. Vão criar carne lá por baixo, onde vão estar, haverá carne, Quer dizer, eles têm como sobreviver por lá, mas não sabem o que lhes guarda. O que o pastor José acabou de dizer, mesmo assim, eles vão desmaiar de pavor, vão pedir que alguém lhes salve diante da ira de um Deus que eles não conhecem. Eu afirmo, pastor Giovanni, pastor Josué, mais uma vez eu vejo que esses homens já estarão comprometidos com a marca da besta, porque poderiam simplesmente pedir perdão a Deus. Mas por que não pedem perdão? Eles querem encontrar alguém que lhes livra diante da ira de Deus. E também é o seguinte, né? Muitas pessoas perguntam por que eles caem, esses homens estão tão seduzidos por isso. Porque o que Satanás faz para seduzir o homem é oferecer-lhe poder, é oferecer-lhe um domínio. A mesma oferta que ele fez para Jesus, quando Jesus estava os 40 dias orando e jejuando, é a oferta que esses grandes homens ouviram da boca de Satanás e aceitaram. É a mesma proposta. Então, Satanás chega para Jesus e fala, olha, tudo isso é meu, eu domino, eu comando sobre tudo isso aí, e eu entrego na mão de quem eu quero, é tudo meu. É só você se curvar aqui e me adorar. Vocês pensam que Satanás parou de fazer essa proposta? Que foi só quando Jesus estava aos 40 dias? Não! Ele continua nos dias de hoje com essas mesmas propostas. Ele chega para um Bill Gates da vida e diz assim, você já está contente com a Microsoft? Olha, eu posso te dar muito mais do que a Microsoft. Eu posso te dar muito mais do que o Google. Ele pergunta para o dono da Amazon, você está contente com a Amazon? Eu posso te dar muito mais do que a Amazon. Eu posso te dar o mundo. Eu posso te dar o governo do mundo. Você pode reinar comigo. E é essa a proposta que Satanás faz até o dia de hoje. Você está entendendo? Ele dá esse poderio para homens como Bill Gates, como o Warren Buffett, como o Bezos da Amazon. E a partir do instante em que esses homens já recebem esse poder, ele diz assim, então,
Isso é só um pouquinho do que eu posso te dar, mas eu posso te dar muito mais. Eu sou dono do mundo. E essas pessoas caem nesse discurso. Elas são seduzidas por esse discurso. Então, esses homens que estão aí, hoje, no topo da pirâmide, são homens que têm sede e ganância, não mais de dinheiro, porque dinheiro para eles já se tornou supérfluo. Eles têm muito dinheiro. Se eles tivessem 1000 gerações de vida, eles não conseguiriam gastar esse dinheiro. Então, o negócio deles agora não é mais poder financeiro, é poder de domínio sobre o mundo. É poder de domínio sobre a raça humana. É esta a ambição deles. E é isso que Satanás propôs para eles. Vocês vão reinar comigo. Vocês vão governar comigo. Tudo isso é meu. E eu coloco isso na mão de quem eu quero. E vocês estão sendo os meus escolhidos para ser linhas de frente. Então é isso que seduz esses homens a tal ponto. E é isso que faz com que esses homens fiquem cegos e chegam ao ponto de perder tanto amor por seres humanos que fazem propostas horrorosas como estas de redução populacional. É triste, é só Deus. E isso é por conta da sedução e da proposta de Satanás. A mesma que ele fez para Jesus, ele fez para esses homens. Tem muitas pessoas que não acreditam que existe os Illuminati, mas eles saíram das sombras, né? Nós temos sites oficiais, temos reuniões oficiais. Então, é um grupo que realmente existe e eles estão aí fazendo o trabalho sujo para o anticristo, né? Preparando o caminho, assim como João Batista preparou o caminho para o Cristo, para você entender, os Illuminati, Janon, a Nova Ordem Mundial, a ONU, todos esses são artefatos, são pessoas, são instituições, são organizações que estão preparando o caminho para o anticristo, o Papa Bergoglio, o Macron, quem mais? O tio Bill, né? Aquele outro lá da Neuralink, que é o Elon Musk, todos esses camaradas aí, todos fazem parte da mesma equipe, uma equipe completamente unida, que acredita na volta de Cristo, que estão se preparando para isso, e os crentes não acreditam. Os crentes ficam aqui no chat falando que lá. Fica aqui no chat falando que não, que infelizmente os crentes estão dormindo e o mundo está acordando para essa realidade. É verdade, pastor. Os crentes estão dormindo e esses caras aí estão bem acordados. Ele quer chegar, esse Elon Musk que o senhor acabou de falar aqui o nome dele, ele quer chegar no Marte, porque ele acredita que não tem um futuro. Ele já está a preparar o transporte e tudo. Nesse momento, para chegar até Marte, transporte são bilhões, mas ele quer baixar esse preço até $200 mil. E $200 mil, todos podem viajar, mesmo que não tenhas nada. Como? Você viaja e chega para lá, trabalha para ele, até você pagar o dinheiro. Vai trabalhando para ele, todo o salário cai na conta dele. Até quando você conseguir pagar os $200 mil. Ele tem esse plano de levar pessoas para lá. Então, meus irmãos, estamos a ver que os satanistas, pessoas do mundo, estão se preparando. Olha, os bilionários, a maioria, já tem bunkers, já tem esconderijos subterrâneos, aonde vão se esconder para passar o apocalipse, embora que nós soubemos que isso não vai lhes ajudar em nada. Mas, mesmo assim, eles estão a se preparar. E você, crente, por que você está dormindo? Continua discutindo, dizendo que é mentira, o fim não é agora, ainda tem que acontecer aquilo. Olha o que o pastor acabou de mostrar, nos explica um pouquinho aí sobre as imagens que estamos a ver. Isso aqui é uma foto vazada de uma reunião desse grupo chamado Illuminatis. Ó. É muito bem organizado, eles são muito bem respeitosos. Isso aqui foi disponibilizado por um ex-Illuminati. Então, quer dizer, se existe um ex-pastor, é porque existe o pastor. Se existe um ex-presidente, é porque existe o presidente. Com né? certeza. Se existe um ex-Illuminati, é porque, com certeza,
existe Um Illuminati. um Illuminati. E ele está revelando aqui nesse artigo, que é um artigo bem longo, mas eu li ele, e nesse artigo ele revela que existe um bunker muito grande que está preparado para a terceira G mundial, e o pastor Josué fala muito bem sobre isso, e esse bunker está localizado, sabe aonde? No Brasil. No Brasil. Meu Deus. Meu Não Jesus tem, amado. a localização é secreta, claro, mas o Putin faz parte desse grupo que vai se esconder nesse bunker. Então, os olhos, às vezes as pessoas não dão não valoriza, não dão muita atenção para a geopolítica, né? E os olhos desses líderes aí, desses cabeças maiores, para vocês entenderem, estão focados no Brasil. Estão focados no Brasil. Por que estão focados no Brasil, pastor Josué? Por que esses líderes mundiais focam sobre o Brasil? Nota-se, eles procuram de alguma forma, de algum modo. O que se passa? Até nós estamos a ver, nós vimos os comerciais, tudo focando no país do futebol. É sempre o Brasil. Por quê? O sistema olha muito sobre o Brasil. Pastor Belísio, a explicação está muito clara e clássica, principalmente por conta do discurso que o presidente Bolsonaro fez terça-feira na ONU. Ele falou claramente ali o porquê que todo mundo está de olho no Brasil. E eu vou explicar por quê. Que aqui é construído o maior bunker, porque aqui é uma região que menos será destruída num caso de uma terceira G. Aqui é um lugar que possivelmente eles mesmos, em acordo entre eles, vão dizer: ali não pode se lançar nenhum equipamento nuclear. Ali não pode se promover destruição. Porque eles mesmos têm o Brasil como o celeiro do mundo, como a fazenda do planeta. Então, eles podem destruir lá onde eles estão, as metrópoles, o mundo antigo europeu, eles podem destruir tudo aquilo ali, mas eles precisam de uma região limpa, fértil, para recomeçar depois de uma terceira G. E o porquê que eles têm o Brasil como isso? O presidente Bolsonaro, ontem não, terça-feira, no seu discurso, ele falou algo bastante interessante. Quem viu o discurso se lembra, quando ele disse assim: olha, de cada 5 pratos de comida que se come no mundo, 1 é do Brasil. O que ele estava dizendo? Você ouviu isso aí, professor? Então, o que ele está dizendo assim? Um quinto da população mundial é sustentada pelo Brasil. Pelo Brasil. Ou seja, o Brasil, ele produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Então, o Brasil hoje, ele é o único país no mundo que tem a chamada segurança alimentar. Por quê? Nós conseguimos alimentar toda a nossa população, e depois de alimentar toda a nossa população, nós temos alimento para alimentar mais 4 Brasils, mais 4 populações. Hoje nós temos 220 milhões de habitantes, não é isso? 220 milhões de habitantes. Então, o Brasil, ele consegue dar comida para os seus 220 milhões de brasileiros, e ainda sobra para dar para mais 5 vezes essa quantidade. Nós estamos dando alimento, vendendo para mais de 1 bilhão de pessoas. E é por isso que eles estão de olho no Brasil. O presidente também, ele falou ali na ONU, né, que é a sucursal de Satanás, o escritório do anticristo. Ele disse assim também sobre o marco temporal, que é aquela questão lá dos índios que estão querendo uma quantidade monstruosa de terra que eles não utilizam, né? E o presidente diz assim: olha, só o que eles têm hoje
de reserva é maior do que a Alemanha e França juntos. Só o que eles têm. Por que eles estão querendo aumentar essa quantidade? Justamente por conta de regiões que têm muito diamante e petróleo, que é a conhecida Raposa Serra do Sol. Na Raposa Serra do Sol tem muito diamante e tem uma reserva enorme de petróleo. 70% está dentro da parte que pertence ao Brasil e 30% para a Venezuela. Eles sabem de tudo o que tem naquele território e já despovoaram tudo ali. Havia ali muitos fazendeiros que produziam uma quantidade monstruosa de arroz. Por conta da demarcação da reserva Serra do Sol, inúmeras fazendas que estavam ali há décadas foram todas despovoadas. Tiraram as terras dos fazendeiros, pagaram a indenização, e onde antes se produzia milhões, milhares de toneladas de arroz, hoje a terra está abandonada, porque os índios não fazem nada lá. E tudo isso é eles lá de fora querendo preservar territórios para eles. E por isso que eles já têm um bunker aqui, por isso que eles têm toda essa preocupação com esse território. Então eu digo que o Brasil, no caso de uma terceira G, ele será possivelmente bem preservado, porque é de interesse deles preservar esse território, porque aqui é a fazenda do mundo, é o celeiro do planeta. Por isso, eles não pretendem lançar nada que vá trazer uma degradação atômica nesse lugar. Por isso, nós temos a bênção de Deus sobre nós. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um servo de Deus, ele chegou até a me informar aqui no canal que até alguns pastores americanos chegaram a dizer que saibam que quando começar como a palavra certa sobre essa frase, estou esquecendo, avivamento vai começar no Brasil. Um pastor americano muito conhecido chegou a falar isso, que ele viu na visão. É um país que Deus abençoou muito espiritualmente, e embora que o mundo só vê o lado negativo, até o próprio brasileiro só vê o lado negativo desse país, não vê o lado positivo, espiritual que Deus colocou nesse país. Eu quero pedir para os irmãos que estão online, deixem like. Quem não deixou like, libera essa live. Ajuda deixando like. Faça isso. Faça isso. Deixa like. Já deixou? Muito obrigado a todos que deixaram like. Que Deus abençoe muito as vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Pastor Giovanni, estamos a caminhar pouco a pouco ao final da nossa live, mas ainda vamos ter mais ou menos uns 20 minutos aqui, ou 15, dependendo dos assuntos, como Deus está orientando. Nós estamos a ver que realmente os sinais estão aí diante de nós, que mostra que o fim está chegando. O que o pastor tem para aumentar sobre tudo isso que estamos aqui a falar, sobre tudo que acabamos de falar nesse momento? Ou se tem algo para aumentar, o pastor pode falar livremente, homem de Deus. Eu quero falar sobre essa imagem aí que está passando na tela. Sim. Que é uma imagem muito forte, né? É. Esse vulcão explodindo, entrando em erupção. É muito impressionante, né? Quando a gente observa a larva de um vulcão escorrendo, essa lava incandescente que você está acabando de ver, a gente consegue perceber facilmente que o inferno é muito real. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. E com certeza Deus deu toda a natureza para que a gente pudesse ter a mínima percepção do que ele fala na palavra dele. Ou seja, que o inferno existe, o inferno é real, que também está destinado a todos aqueles que não se arrependerem das suas más obras, que não cumpriram as sagradas escrituras, que não decidiram por uma vida com Cristo. Isso é muito sério e nós temos que perceber que realmente na natureza, a natureza tem gemido, a terra tem se movimentado, tem tido terremotos em várias escalas. Tivemos vários terremotos recentes, se pesquisar, nós falamos hoje aqui sobre isso. Então, os sinais estão aí. E só cego espiritualmente que não consegue ver, infelizmente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, nos abençoe, que com certeza você possa ser achado
escrito no livro da vida do Cordeiro, porque um dia, e não vai demorar, estamos muito perto disso acontecer, tudo isso vai terminar. E aí sim, nós passaremos a eternidade com Deus, ou a eternidade nesse lugar de tormento, nesse lago de fogo e enxofre que você acabou de ter apenas uma prévia, tá bom? E é isso aí, pastor. É verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, ouviram as palavras do pastor Giovanni e são palavras fortes e muito espiritual. Não sei se você está levando a sério o que está acontecendo. É o tempo de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. E é o tempo de voltar aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque o fim está chegando. O fim está chegando. Em breve. Bom, pastor Josué, será que depois do arrebatamento, esses sinais assim não vão se multiplicar? Caos que vai acontecer aqui na Terra depois do arrebatamento. Quais são os sinais, mais ou menos, que poderá se multiplicar comparado ao que estamos a ver nesse momento? Pastor Belísio, como nós já falamos, né? O que estamos vivendo neste momento, que já está gerando pânico, que já está deixando milhões de pessoas atônitos, Jesus chama isso só de princípio de dores. Olha só, tudo isso que vocês estão vendo, e já estão de boca aberta, já estão atônitos. Tudo isso Jesus disse, isto é apenas o princípio de dores. Então, nós acreditamos que a igreja, ela passará sim por isto, o princípio de dores. Agora, após o toque da trombeta e o arrebatamento da igreja, aí a intensidade de tudo isso que vocês estão vendo chegará a tal ponto que vai gerar pânico, terror, até mesmo nos grandes que construíram seus bunkers, nos grandes que são os senhores do mundo. Eles entrarão em pânico, eles ficarão atônitos, eles vão pedir clemência, eles vão pedir para que os montes desabem sobre ele. E o porquê que vai aumentar tanto essa intensidade? Porque conforme nós já vimos ali no 6º selo, nós vamos ver que a intensidade ela vai sair dos limites da Terra e da atmosfera e vai chegar até o Sol, vai chegar até a Lua, vai chegar até as estrelas. Nós vamos ver situações em que ilhas vão desaparecer, montanhas serão lançadas no mar. São coisas que Jesus já deixou bem claro. Nunca se viu antes e nunca se verá depois. Então, é por isso que nós entendemos que muitas pessoas dizem, não, Deus não poupou a igreja primitiva, morreu os discípulos assassinados, queimados, enforcados e por aí vai, e não será diferente agora. Mesmo que aqueles acontecimentos que fizeram a vida dos discípulos ser ceifadas continue acontecendo, o que está para vir não se compara com nada disso, irmão. É isso que Deus está dizendo. Não se compara. Não se compara. É isso que Deus está dizendo. E outra, o que aconteceu com os discípulos da igreja lá, primitiva, né? Como eu já disse, né? Se a gente tirar ali, no caso, o Judas e colocar Paulo no lugar dele para fazer os 12, dos 12, só João morreu de velhice. 11 foram ceifados. Sim. Um queimado, outro enforcado, outro crucificado, outro na guilhotina, outro esfolado vivo. Todos eles, nenhum morreu de velhice. Só João. E só morreu de velhice porque diz a história ainda que tentaram matá-lo dentro de um tacho de óleo fervendo. E como ele não morreu, porque Deus ainda tinha que escrever o Apocalipse, ele foi colocado na ilha de Patmos como um preso exilado. E foi ali que ele recebeu a revelação que deu o próprio nome ao livro que nós estamos tratando aqui, o livro de Apocalipse. Então, nós temos que nos preparar
para nos encontrarmos com Jesus nos ares. Vamos passar pelo princípio de dor, mas o pior mesmo vai ser depois que a trombeta tocar. Aí vai ser triste. E hoje você está ouvindo essa live porque Deus está te dando uma chance. Você, meu irmão, que está fora dos caminhos do Senhor, você que deixou de servir a Deus por uma questão tão fútil e banal, em nome de Jesus, volte hoje para a casa paternal. Se reconcilie com Jesus hoje, porque o que vai acontecer após o toque da trombeta, você nem sequer consegue imaginar, que é muito terrível. E é por isso que nós estamos aqui te alertando e orando por sua vida. Amém, pastor? Amém, homem de Deus. Muito forte, hein? Muito forte. Muito obrigado, pastor. E pastor Josué deixou bem claro sobre o João que estamos aqui a falar. E pastor Giovanni também deixou muito bem claro sobre o inferno, olhando essas imagens. Eu vou apoiar as palavras desses dois grandes homens de Deus, principalmente as últimas palavras que o pastor acabou de falar agora. O João, no Apocalipse capítulo 1, verso 9, disse assim: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Tá? Foi arrebatada no dia do Senhor, tá? Então, ouviu a voz como de trombeta. O João está a explicar o que ele viu. Quando é que o João está vendo essas coisas? Quando João deixou de fazer com que seus olhos sejam os olhos do Pedro. Porque se você lê muito bem a Bíblia, João era dependente do Pedro. Antes era dependente de Jesus Cristo, depois ele se tornou dependente do Pedro. Aonde Jesus ia, ele dormia no peito, ele caminhava com eles. Com Pedro também era assim. Pedro que fazia milagre, e João estava ao lado. Porque ele deixava que Pedro olhar por ele. Ele dependia deles. Dia que ele começou a depender da graça de Deus, a entender que chegou a hora de eu me preparar porque estou sozinho, todos morreram. E aí Deus começa a lhe mostrar essas coisas sobre o Apocalipse. Muita gente está nessa live, como o pastor Giovanni disse, ainda estão com os olhos fechados, continuam discutindo com a vontade de Deus, com essas pregações que estamos trazendo aqui, sem saber que Jesus está voltando. Continuam ainda com os olhos tapados, deixar com que Pedro resolva para eles. Chegou a hora para você resolver, para você também pregar sobre o arrebatamento, para você também se preparar para a volta de Jesus Cristo. Saiba que o fim está chegando, meu irmão, minha irmã. Se prepara a sua vida, prepara a sua casa, prepara a sua família, porque muitos vão chorar e vão chorar de angústia. Saiba que esse é o tempo que nós temos. Se você perder esse tempo, depois será difícil. Muitos se agarram nos versículos que diz: vamos fugir nos montes. Olha como é que os montes estão a queimar. Olha o que está acontecendo nos montes. Onde você vai fugir à ira de Deus? Nos banques. Olha como é que os banques, nesse momento, mesmo estando nos banques, a Bíblia nos mostra que muitos, estando dentro dos banques, mesmo assim, não terão como esconder da ira de Deus. O que eu tenho a dizer de toda essa live é que vocês precisam, os vulcões estão acordando para acordar os crentes, tá? Teve um comentário de uma pessoa dizendo que isso sempre aconteceu. Ele está precisando estudar um pouco mais. Sempre aconteceu, mas não com essa intensidade. Sempre eu acho que ele não estava participando da live toda, porque nós repetimos isso umas 2 vezes. As pessoas fazendo comparativo nos gráficos do começo do século passado e do começo desse século, né? O camarada fez um comentário muito... Olha, esses evangélicos vivem delirando. É o João. Ô, João, um minutinho de fama para o senhor. Ignora. Falando que isso sempre aconteceu, que vulcão é o mal necessário. Porém, meu amigo, nunca houve um tempo
em que nós tivéssemos tantos sinais como estamos tendo agora. Sempre existiu conflitos familiares, irmão, pai, mãe, mas não como agora. Não como nós estamos vendo nesse tempo. A pandemia é um grande sinal da volta de Jesus. O controle acirrado. Sabe? Tudo isso. Então, se você não consegue enxergar isso, infelizmente, você precisa despertar antes que seja tarde. Não espere acontecer tudo o que tem que acontecer para você dizer, poxa vida, aquele dia lá no canal dos irmãos lá, do pastor Belísio, pastor Giovanni, pastor Josué, eles falaram e eu não quis ouvir. Ouça agora. Abra os seus ouvidos agora. Abra os seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, na sua mente e te convencer de que esse realmente é o tempo e que nós devemos estar mais do que preparados para a iminente volta de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. E é bem verdade, para os irmãos que estão dizendo, como o pastor falou, que isso sempre aconteceu, já falamos disso aqui, pastor Josué falou sobre isso, pastor Giovanni também falou sobre isso, que isso sempre aconteceram, isso sempre foi acontecendo. Mas o gráfico nesse momento está assustador, tá? Preste muita atenção, meu irmão, minha irmã, porque tudo está diferente mesmo. Quando comecei a falar dessas coisas, da volta de... Não quando comecei, eu sempre falei disso desde a infância, mas nesse tempo da pandemia, muita gente vinha dizer, eu não estou vendo nada, mas essas pessoas desapareceram. São poucas que ficaram, que falam assim, porque as coisas mudaram, tá? As coisas mudaram totalmente. Então, saiba que temos sinais óbvios que realmente o fim está chegando. O fim está chegando. Quem é cego, então, continua a ser cego. Você vai assustar. Já não vai dar tempo, porque essa palavra é que vai te condenar. E alguns estão a dizer que já estamos na grande tribulação. Não. Nós não estamos na grande tribulação ainda, como o pastor Josué falou. Estamos na porta para a grande tribulação, mas nós não entraremos na grande tribulação. Nós estamos antes da grande tribulação, tá? Estamos bem na porta. Nós iremos ser arrebatados. Seremos arrebatados antes que o anticristo seja apresentado. Antes que o Apocalipse capítulo 6 começa, a igreja será arrebatada. E daí, depois, é que começa a grande tribulação. Então, só será arrebatado aquele que está se preparando para isso. Pastor Josué, eu quero pedir para o pastor orar pelas vidas dos irmãos que estão online, os que pediram oração todos, uma vez. Também se tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo, orar pela vida desse irmão ou dessa irmã, pela honra do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Então vamos estar orando por todos vocês que participaram dessa live, para que o Espírito Santo de Deus esteja dando força e capacitando cada um de vocês para permanecerem firmes até o dia em que a trombeta tocar. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não declarou que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você pode fazer isso agora. O que está afastado dos caminhos do Senhor, só escreva aí, estou voltando. E o que quer receber Jesus, que nunca foi evangélico, que nunca foi um cristão, mas quer ser, você vai escrever apenas, eu recebo. Então, quem está voltando, escreve, estou voltando. E quem está recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nunca foi cristão, que nunca frequentou uma igreja, vai escrever, eu aceito Jesus. Amém? E nós vamos orar por todos vocês agora. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos abençoar nesta hora, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, a vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui nesta live, pessoas que participaram ativamente, pessoas que dedicaram o seu tempo, a sua atenção. Estamos ordenando agora
todas as sortes de bênçãos sobre cada pessoa que está nessa live. Meu Deus, eu quero também nesta hora orar por aqueles que estavam afastados dos caminhos do Senhor, mas que nesse momento, enquanto estamos orando, eles estão voltando, estão se reconciliando. Meu Pai, que o teu Santo Espírito possa fortalecê-los para que nunca mais se afastem dos seus caminhos e sejam firmes até o dia do arrebatamento. Quero orar também nesta hora, ó Pai, por todos aqueles, meu Pai de amor, que estão recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nunca foram um cristão ou nunca frequentaram uma igreja cristã, mas hoje estão recebendo, estão declarando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu te peço nesta hora, Pai, coloque no coração dos teus filhos e das suas filhas a unção do teu Santo Espírito, que todos sejam fortalecidos, renovados e restaurados, e que possam permanecer firmes até o dia do arrebatamento da igreja. Pai, é o que nós te pedimos, já agradecendo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glória, aleluia. Quem foi abençoado, escreve aí. Eu fui abençoado. Escreve. Eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado. E aqui temos o canal do Pastor Josué, que é o canal Josué Rasgando o Verbo. Chegando a 23 mil. Hoje chega, em nome de Jesus, né? Recebo. Chega em nome de Jesus. Vão lá e se inscrevam, encham lá em nome de Jesus Cristo. Amém. E tem eu quero aproveitar esse momento aqui, só um minutinho, só antes que eu me esqueça, né? Eu quero aproveitar esse momento para agradecer mesmo de todo o meu coração o pastor Belísio e o pastor Giovanni, porque eles, como youtubers, sabem melhor do que ninguém, e muitos que estão aqui acompanhando aqui, sabem como fica o canal depois que você volta de um strike. Quando o YouTube te dá uma punição. Eu recebi uma punição de 1 semana. E quando você volta com tudo lá embaixo. O YouTube não distribui seus vídeos, não dá comunicado que você está entrando com vídeo novo. Então você fica sem visualização nenhuma. E no primeiro vídeo que eu coloquei, eu estava lá embaixo, despencando sem nada. Eu pedi socorro para o pastor Belísio, ele não pensou 2 vezes. Não pensou da vez, foi lá e disse, peraí, pastor, estou aqui compartilhando aqui, já colocou lá, recomendo, ainda colocou assim, recomendo. Eu agradeci ele no final da noite, falando assim, ó, pastor Belísio, graças ao que o senhor fez, o senhor dobrou o número de visualizações num prazo curtíssimo, né? E a mesma coisa aconteceu com o segundo vídeo, que eu também estava ali patinando, e eu pedi socorro para o pastor Giovanni, ele também não mediu o esforço, tá aqui, pastor, tá feito. Também subiu lá para cima. Então eu agradeço a Deus, a esses 2 homens de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, os que estão aqui nessa live? Geralmente o YouTube funciona da seguinte forma. A pessoa tem um canal no YouTube, ele só abre espaço no canal dele para quem tem mais inscritos do que ele. A coisa mais difícil é você pegar o YouTube aqui e ele abrir espaço para uma pessoa que tem um canal pequenininho do tamanho do meu. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Belísio, do pastor Giovanni, que eles não têm esse tipo de acepção. Os 2 homens de Deus aí, ó, sabem que o meu canal não pode ajudar em nada o canal deles, mas eles fazem questão de me ajudar trazendo para essas lives. É por isso que o canal do pastor Belísio, do pastor Giovanni, vai ser canal para 1 milhão de inscritos em nome de Jesus. Porque são pessoas que trabalham em prol do reino. E eu profetizo isso e peço para todos que estão aqui, divulguem mesmo o canal desses 2 homens de Deus, porque nunca vi homens de Deus com um canal do tamanho que eles têm ajudar alguém que tem um canal tão pequenininho que nem o meu. E Deus vai retribuir esses 2 homens de Deus. Desculpa ocupar esse espaço, mas eu não podia negligenciar o que vocês fizeram por mim. Os 2 fizeram por mim no meu retorno ao YouTube aí. Se não fosse vocês, eu estaria lá embaixo com o vídeo. Agradeço de coração. Nós estamos aqui para servir. Glória a Deus. Amém. E o senhor faz muito por mim, pelo pastor Belísio, essa muito mesmo. Doação de conteúdo, de experiência, de conhecimento, isso é impagável. Tempo, né? também. A amizade. Pensam num homem inteligente e humilde. Pensam num homem, né, pastor Giovanni?
inteligentíssimo e muito humilde. É aquele homem de Deus que você diz, pastor, pode me ajudar agora? Estou pronto. Sempre está pronto. E conhecedor, a cultura geral está na mente, Apocalipse está na mente, graças a Deus. Você que vai se inscrever no canal do pastor Josué, está fazendo uma escolha que vai te ajudar você mesmo, tá? Faça isso. Eu creio que você será muito abençoado se inscrever-se no canal do pastor Josué. Não vê ele, humilde que ele está falando aí, ele vai ajudar muito a sua vida, muito mesmo. Ele é humilde, mas por dentro é um grande homem de Deus, que prega a verdade, que conhece o que ele prega e conhece a Apocalipse, graças a Deus. Então, inscreva-se lá, ele é um homem de Deus que eu admiro muito. E pastor Giovanni é um homem de Deus também que eu admiro muito, é um grande homem de Deus. Através desse homem de Deus, também estamos a atingir grandes horizontes aqui no Brasil, conhecer muitos outros homens de Deus. Ele é muito jovem, conhecedor da palavra e com o coração aberto para todos. Então, meus irmãos, vamos continuar com essa ligação. Eu creio que até Jesus Cristo voltar, se nos encontrar assim, ele não irá nos esquecer. Jesus, estamos no fim, né? Pastor, tem alguma palavra para falar, pastor Giovanni? Não, eu acho que já falamos tudo mais um pouco, foi tudo direcionado por Deus aqui, eu senti a presença de Deus nessa live. Que Deus abençoe a todos. Pastores, vamos despedir o povo de Deus. Deus abençoe o povo de Deus. Deus abençoe vocês. Graça e paz, amados. Que a graça de Deus cubra a vida de cada um. Obrigado a todos que fizeram chat especial. Obrigado a todos que fizeram ofertas. Muita paz em vossas vidas, que Deus multiplica. Também obrigado a todos que deixaram likes. Quem não deixou, deixa like, compartilha. Amanhã estaremos de volta no nome de Jesus Cristo, caso o arrebatamento não acontecer. Graça e paz, irmãos.